trazer isso para que o ouvinte entenda? Olha, hoje praticamente todos os municípios eles estão passando pelo problema da queda de arrecadação. Isso aí é natural de acordo com a economia do país, né? O fundo de participação está diretamente ligado ao imposto de renda, aos impostos federais, e na medida em que a economia desaquece, a gente tem uma queda na arrecadação que repercute, né? Cada vez que o governo dá uma desoneração em algum tributo, os municípios têm a participação e são afetados. Então, na sua proporção, desde o maior município ao menor município, há uma situação muito séria. E me preocupou muito que ontem nós participamos de um evento, inclusive com o governador do estado, com o procurador Jarbas, com o representante do Tribunal de Justiça, e o presidente da ANM, Marcos Vinícius, o prefeito de Coronel Fabriciano, ele fez um alerta aos prefeitos que o cenário, hoje avaliado pelas associações, pelas instituições municipalistas, é que esse cenário ele vai se agravar ao final do ano e que deve haver uma situação de colapso em maio de 2024. Então é uma situação que nos preocupa muito, inclusive porque nós já mapeamos também o estado de Minas Gerais. Nesse primeiro semestre de 2023, ele teve uma perda de arrecadação de ICMS que chega na casa dos 30%. E isso afeta porque 25% do ICMS arrecadado no estado é cota dos municípios, dos 853 municípios, que são distribuídos de acordo com diversos critérios que vão, que tem como principal valor adicionado fiscal, que é a quantidade de empresas e a quantidade de notas fiscais emitidas no município, mas também agora tem o critério de educação, tem os critérios da Lei Robin Hood. Então, se o Estado consolidar essa perda de 30% até o final do ano, todos os 853 municípios de Minas Gerais vão ser penalizados, além da queda de arrecadação do Fundo de Participação, também com as perdas do ICMS. Deputado, quem fala com o senhor é Murilo. Deputado, a gente sabe que os municípios menores, tem uma dependência muito grande do Fundo de Participação dos municípios. Parte deles é a principal receita, de muitos desses municípios, a principal receita é o FPM. O senhor está trazendo essa realidade de uma queda de arrecadação, tanto estadual quanto federal, por uma série de razões econômicas, extensão de impostos, enfim. Qual seria a proposta, o senhor que já foi prefeito, o senhor é deputado, qual seria a proposta? Teria como ter alguma garantia para que esse FPM não variasse, se ele estivesse tão sujeito a essas oscilações, essas decisões de governo? Essa é uma pergunta. E a outra, rapidamente, o governo Lula, outro dia, fez um anúncio, inclusive o Luiz Padilha esteve aqui, fez um anúncio em relação ao FPM. Eu queria que o senhor também esclarecesse se isso é suficiente, não é, enfim. Ô Murilo, muito obrigado, é um prazer falar contigo. E no que diz respeito, quando a gente olha para esse cenário, de qual que seria o ideal para garantir que a gente não vai ter queda? Enquanto prefeito, no movimento municipalista, a principal luta nossa era que o governo estabelecesse um valor mínimo de FPM, e esse valor fosse considerado o FPM praticado no ano anterior. Então, o FPM praticado, por exemplo, em 22, chega lá no início de 2023, o governo faria isso em 12 parcelas, começaria a distribuição, porque aí o prefeito já teria ciência do valor mensal que ele receberia. Por quê? A gente tem oscilações de fundo de participação. A gente tem um valor mais expressivo que chega no dia 10, a gente tem um valor muito pequeno que chega no dia 20 e tem um valor mediano que chega no dia 30. E meses determinados do ano tem uma transferência de fundo de participação maior do que outras. O mês de fevereiro é muito bom, o mês de maio é muito bom, e depois a gente tem uma série de meses onde o fundo de participação cai, a gente vai começar a vê-lo recuperar lá no final do ano. Então a proposta do movimento municipalista quanto ao fundo de participação sempre foi no sentido de que os municípios tivessem um planejamento de uma parcela fixa mensal e que o excedente do crescimento da economia fosse recomposto no mês de dezembro, que é justamente o momento de pagar 13º, o momento das despesas de fechamento do exercício. Nós não conseguimos evoluir isso lá no passado, mas é uma pauta que precisa ser tratada. Por quê? Aí você já teria a garantia, que é isso que hoje o presidente Lula está trazendo, que vai fazer a recomposição de maneira que nenhum município receba menos que recebeu em 2022.
Obviamente que se receber o mesmo valor em numerário, já vai haver uma perda por conta da inflação que aconteceu nos últimos 12 meses, mas é menos mal. Se a gente conseguisse a garantia de ter pelo menos o valor do último ano parcelado em 12 vezes, essa garantia já seria dada, ou seja, se houver queda de arrecadação, os municípios não perderiam nada. Se houver excesso de arrecadação além do ano anterior, seria compensado no mês de dezembro. Essa é uma pauta que eu acho que solucionaria. Nós temos que seguir na confiança do governo federal de que fará essa compensação, porém, uma outra questão nos preocupa. Nós temos a reforma tributária que foi aprovada no contexto aí da Câmara dos Deputados, que está pautada no Senado para ser votada até o final desse ano, e há uma mudança muito grande na concepção da distribuição. Como eu disse anteriormente, hoje o principal critério de distribuição de CMS é o critério do valor adicionado fiscal. A reforma tributária ela está colocando 85% da distribuição do CMS para a questão de população, ou seja, o município não precisa ser desenvolvido, o município tem que ser grande, a concepção, para receber mais. 10% na educação, 5% de cota mínima. Eu estou fazendo essa menção porque é uma pauta que está sendo discutida no Senado Federal, mas que vai afetar um tributo estadual e que vai de cheio acertar os municípios. Então é uma situação muito grave que nós temos que estar atentos e fazer a nossa mobilização. Deputado Rodrigo Lopes, do União, deputada Luciana falando com o senhor. Bom, as pautas sendo discutidas, as soluções sendo esperadas. O senhor disse aí dos municípios passando aperto, né? É literalmente cobrindo um santo e descobrindo outro. Mas qual é o maior, o senhor que tem contato com esses prefeitos, sobretudo de cidades menores, né? Qual é o maior desafio, qual é o maior problema que eles estão enfrentando? Ô Luciana, primeiramente, a grande dificuldade de qualquer município é honrar a folha de pagamento. Folha de pagamento é a maior despesa que tem dentro do contexto municipal. E eu até vi uma matéria que saiu aí em alguns veículos de imprensa na última semana, criticando as gestões municipais. Salvo engano, trazendo o município do Centro-Oeste de Araguaiana, dizendo que todos os funcionários contratados formalmente no município eram servidores da prefeitura. E aí o jornalista ele generaliza a questão municipal, dizendo que 84% dos municípios aumentaram as suas despesas com o pessoal e atribuindo o momento atual a uma incompetência das gestões municipais. E eu falo que quem não viveu a realidade de um prefeito pode fazer uma crítica como essa, por desconhecimento. Alguém que viveu a realidade de um prefeito, se fizer uma crítica como essa, ele está sendo irresponsável, incoerente e injusto. Por quê? Nós temos hoje cerca de 90% dos serviços públicos que chega à população brasileira, ela chega através dos municípios. Não tem programa federal que seja executado que não passe pelos municípios, inclusive o Bolsa Família, que precisa do social lá do município fazer a operacionalização disso. Programa Saúde da Família, que é um programa federal, o governo federal custeia menos de 30%, os outros 70% é custeado com receita própria dos municípios. E nós vimos no decorrer dos anos a municipalização de muitos serviços, serviço de saúde. Aí nos anos 80 era estadual, serviço de educação era majoritariamente, quase na totalidade estadual, o município tinha só pré-escola, o serviço de assistência social tinha a legião de boa vontade que trabalhava, tinha os movimentos, as ações governamentais, tanto estadual e federal, isso hoje é tudo municipal, e nós viemos ainda com a sobrecarga do atendimento, e eu não estou de maneira nenhuma tirando a justiça dos atendimentos públicos, que eu acho que a população tem que cada vez ser melhor assistida. No entanto, nós estamos colocando a obrigatoriedade, hoje existe um regimento nacional, uma legislação federal que coloca a obrigatoriedade da criança ser assistida, ser atendida numa creche a partir dos 6 meses, com questões educacionais, não mais
com atendimento assistencial. Nós temos os diversos pisos de categorias que também são justos, mas tudo isso está sobrecarregando o cofre dos municípios. Quando o governo federal dá um reajuste no piso dos professores, o governo federal não tem nenhum professor de educação básica e ele efetua um reajuste em um piso que vai afetar a receita municipal. Então, é praticamente involuntário que um prefeito hoje cresça o seu gasto com o pessoal, ressalvando as exceções de gestões infelizmente muitas vezes incompetentes e desqualificadas, mas a grande maioria dos prefeitos são sérios, a grande maioria dos prefeitos são comprometidos e os municípios hoje, como eu disse, prestam cerca de 90% do serviço público disponível à população e tem pouco mais de 20% da receita. É uma conta que não fecha, os prefeitos têm feito muito com pouco, mas chega um momento em que a população acaba sendo penalizada pela falta de recursos para que os serviços públicos sejam entregues com qualidade para a população. 10h28, assunto que a gente segue acompanhando sempre aqui na Band News, dando espaço a prefeitos aqui do nosso estado ou parlamentares, né, como no caso do deputado Rodrigo Lopes, que acompanha de perto essa temática. Deputado, muito obrigado, pela disponibilidade aqui da entrevista. Bom dia para o senhor. Agradeço muito, Lucas, Luciano, Murilo, a todos da Band News, a todos os ouvintes. Eu me coloco à disposição, nosso mandato está à disposição. Nosso Instagram é rodrigolopes.mg. Nos acompanhe nas redes, vocês vão ver a nossa